Eu voltei, irmão Jacó, capítulo 8, A Chegada. Que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pelas nuvens de testemunhas espirituais? Como a criatura agiria na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que os amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Pois é. Nós somos meio São Tomé, né? Jesus já nos falou que ninguém, em momento algum, fica desamparado. Os espíritos nos falam isso de vários modos. André Luiz falou inúmeras vezes que se não fomos auxiliados antes, foi porque não pedimos, porque os benfeitores estavam lá. Enfim, parece que nós que frequentamos centros espíritas queremos que os espíritos nos digam: olha, eu estive lá na tua casa ontem, você estava fazendo isso ou pensando naquilo. Nós, no fundo, sabemos que estamos amparados, que estamos com nossos amigos por perto, mas não nos convencemos, né? Acho que, na verdade, como nós fazemos coisas das quais nós nos envergonharíamos se fôssemos vistos fazendo, preferimos acreditar que ninguém está vendo. Se estivéssemos a certeza de que sim, estamos sendo vistos, será que nos esforçaríamos mais? E aí o irmão Jacó continua, né? Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede na esfera que o recebe. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas, e a caminhada através da carne seria para ele muito mais proveitosa e seu regressar seria mais feliz. Esses pensamentos assaltavam o meu cérebro diante dos amigos que nos abraçavam acolhedores, nos aguardavam contentes do outro lado, com o carinhoso abraço de boas-vindas. Nenhum de nós, os que fazíamos aquela travessia pela primeira vez, depois de permanência demorada na carne, ficou órfão das lágrimas de ventura. As explosões de carinho com que éramos recebidos me faziam acreditar no ingresso no paraíso, na paisagem diferente. A paisagem se modificou depois de transporta a extensa ponte. A escuridão quase absoluta ficou para trás nos caminhos percorridos e a atmosfera noturna se tornou mais leve, mais clara, o ar se impregnou de perfumes sutis. Movimentando-se ao nosso lado, os amigos que nos aguardavam além do despenhadeiro entoavam cânticos de júbilo, de alegria. Não havia qualquer nota de tristeza nesses hinos de contentamento. Eram todos vazados em soberana alegria, como se estivéssemos regressando à casa paterna, como o filho pródigo da parábola. Alguns foram acompanhados por Marta, cuja voz cristalina me expulsava o cansaço e o abatimento. Muitos dos companheiros sustentavam tochas acesas e a claridade delas via-se o seu semblante iluminado e feliz. A volitação se fez mais agradável, mais rápida. Lembra que no outro capítulo ele estava falando que a volitação estava difícil, que qualquer deslize no pensamento eles seriam atraídos para as zonas umbralinas. Então, agora ele percebe que tudo isso ficou para trás, que a volitação está mais agradável, mais rápida, está fluindo.
A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. Ouvimos as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento fresco a soprar de leve sobre o nosso rosto. Eu não expressaria de modo algum a emoção que me dominava. A que país, afinal, eu fui arrebatado pela morte? Teria subido a terra até o céu, ou o céu teria baixado para a terra? Imagina sermos recebidos por um coral. E isso que ele estava muito próximo da terra. Lendo isso, eu lembrei da minha mãe, que ela pediu que fosse tocado valsa na cerimônia de cremação dela. Ela dizia que delícia ir ao som de uma valsa. Aí eu vou saber que eu estou morta. E eu vou feliz. Ele continua: em verdade, incontrolável desejo de dormir, ampla e despreocupadamente, escravizava-me o sentido. As aflições de natureza física haviam terminado, mas certa fadiga sem dor me submetia inteiramente. No entanto, aquelas vozes argentinas, prateadas, a volitarem para o alto alegremente, como que embalavam o meu ser, revigorando minhas energias. Os versos comoventes dos cânticos e a música espiritualizante que vagava na atmosfera me arrancavam lágrimas inesquecíveis. Que fiz no mundo para merecer o devotamento dos amigos e a ternura de minha filhinha? Porque na terra não me lembrava mais vezes de que retornaria ao lar espiritual. Eu pensei na morte, a aguardei sereno e providenciei quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Mas não supunha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, teria me preocupado em semear o bem e a luz mais intensamente na causa que abraçamos. Reencontro emocionante. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Que pássaros seriam aqueles? Li em vários ditados mediúnicos informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas no plano físico, mas eram tão lindas os seres alados que se revelavam aos meus olhos que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à providência deles. Interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu: não são aves, e sim crianças. Estou informado de que viriam buscar a nossa irmã e designou a professora, cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso, prosseguiu dizendo: algumas receberam dela no mundo o calor da maternidade sublime. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se. Sob a admiração de todos nós, que interrompemos a marcha comovidos, nos alcançaram cantando maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Mamãe, mamãe,
Reparei que a venturosa mulher, como que ferida pela emotividade inferior, se tornou mais radiosa e bela, me parecendo que trazia uma estrela incrustada no coração. Tão profundos sentimentos afloravam em sua alma que me prosternou de joelhos, soluçante. Graciosa pequenina de olhos brilhantes e aureoladas de luz comunicou que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Então, né? Quantas pessoas dizem morreu, descansou, ou então cansada dessa vida, achando que vai para o tal descanso eterno. Só que não, né? Ela foi professora aqui e lá no parque espiritual tinha uma escola esperando por ela. Ah, mas será que todo professor continua sendo professor lá também? Não. Tem professores e professores. Tem aqueles que amam o que fazem e tem aqueles que são profissionais, ou seja, apenas buscam o seu sustento, assim como em qualquer outra profissão. É feliz aquele que faz com amor. O trabalho é leve, tudo flui. E outros que odeiam a segunda-feira porque tem que recomeçar a trabalhar, trabalham com má vontade, ou então são aqueles que querem tirar proveito da sua profissão, querem levar vantagem ou explorar os subalternos. Então, cada caso é um caso. Como não chorarmos diante daquelas manifestações de ternura? Despedindo-se feliz, cercada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando nosso coração. Em breves minutos, a vimos tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio e pelos pequeninos carinhosos e espertos, num grupo iluminado e maravilhoso que remontou rapidamente à desconhecida região da pátria infinita. Velhos amigos. Nosso grupo prosseguia voltando. A luz que, de vez em quando, varria o céu, vagarosa e sublime, em forma de leque, parecia mais próxima. Começamos a divisar encantadoras e espaçosas moradias. De distância em distância, compareciam pequenas comissões, aguardando amigos. Abraços fraternos eram distribuídos de momento a momento. Porém, numa nova despedida, chegou a se parecer a daquela professora devotada e desconhecida. Prosseguíamos já em pequeno número, quando num grupo de 4 pessoas, à margem, meu nome foi pronunciado em alta voz. Jacó, Jacó. Sorridente, Bezerra imprimiu nova pausa à jornada. Voltou-se para mim, deu-me o braço e me conduziu até elas. A palavra não pinta a grande emoção. Surpreendido, feliz, mal contendo o pranto de emotividade, dei um grito de alegria. Eram Guilom e Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Me abraçaram efusivamente e, pelo olhar afetuoso e grave que me dirigiam, demonstravam saber quanto se passava em minha alma. Me sentia na posição do viajante que volta de longe, com a bolsa cheia de novidades. Embora a fraqueza a me constranger, gastaria horas relacionando o noticiário dos companheiros que se demoravam na carne, como trabalhadores da retaguarda, mas não pareciam muito interessados em recolher as minhas informações. Cirne falou bondoso dos obstáculos que nos incomodam ao desencarnar. Entretanto, acrescentou
que o meu caso era agradável e pacífica, pela expectativa mais ou menos longa em que eu vivi os últimos dias do octogenário, salientando que o mesmo não ocorreu a ele em vista do repentino ataque de angina. Guilom interrompeu nossa ligeira conversa e acentuou alegre: libertemos o Jacó, teremos tempo para conversar. Doía separar-me deles, quando a oportunidade me parecia das melhores para a troca de impressões. E exclamei, consternado: oh, quando nos veremos de novo? Guilom riu observando o meu gesto de angústia e acrescentou: ora, Jacó, esquece-se de que é eterno? Vá repousar. Afastaram-se contentes, alegando ocupações imediatas, não podiam me acompanhar, me veriam na primeira oportunidade. Bezerra, paternal, alegra-se. Menos preocupado com o nosso grupo a dispersar-se, tantos eram os componentes já encaminhados a diferentes destinos. O dedicado supervisor manteve comigo um entendimento esclarecedor, comentando a extensão e a diversidade das tarefas que nos aguardam além-túmulo. Explicava atenciosamente sobre o espiritismo no Brasil, quando uma casa iluminada, de graciosa configuração, nos apresentou aos nossos olhos. Marta, radiante, indicou o jardim povoado de flores, murmurando: enfim. Bezerra então designou a entrada, abraçou-me afetuosamente e concluiu: descanse. Tentei segui-lo instintivamente, mas o estimado protetor prometeu firme: depois nos veremos. Somos assim, né? Sim. Quantas vezes esquecemos que temos tempo para fazer as coisas e a ansiedade exige que façamos naquele momento em que deveríamos descansar. Olha o puxão de orelha que Bezerra deu nele. Você esqueceu que temos a eternidade pela frente? Calma, relaxa, respira. E quando fazemos isso, tudo flui melhor. Precisamos nos convencer disso e nos lembrarmos de respirar. E no final do livro, a editora nos diz alguns personagens citados durante os capítulos. Então, vamos lá. Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, presidente da FEB em 1920 e 21 e de 1930 até a sua desencarnação em 1943. Leopoldo Cirne, presidente da FEB de 1900 a 1914. Ele desencarnou em 1941. Inácio Bittencourt, vice-presidente da FEB em 1915 e 16. Médium receitista, desencarnou em 1922. E Antônio Luiz Saião, diretor do grupo Ismael, escritor e evangelizador, desencarnou em 1903. São as 4 pessoas que estavam esperando por ele, né? E aí ele tem mais um subitem: em repouso. O irmão Andrade me acompanhou delicadamente. Ingressei na casa acolhedora sob forte impressão de paz e ventura. Difícil determinar
se me achava realmente distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, apesar de mais acentuada beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação eram mais belos e mais leves, e apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Retratos pendiam das paredes estruturadas em substância semiluminosa. Como já vimos em outros livros, as casas são acolhedoras, funcionais, leves, sem luxo. É só lembrar a casa da Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, onde ele foi acolhido, lembra? Uma senhora simpática e responsável nos recebeu com perfeitas demonstrações de ternura. Nomeou a Marta, antes minha filha de memória. Recolhia nos braços num transporte de indefinível felicidade. Como não a situar nos dias inesquecíveis da infância, era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamemo-la Mamãe Frida, já que por ordem superior não estou autorizada a identificá-la. Tentei a conversa longa, em perguntas compridas, mas reparei que, fora do grupo em que viajei e desligado da influência vivificante de Bezerra, meu cansaço se fez invencível. Até ali, na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estive sustentado em grande parte pela cooperação magnética do conjunto dos companheiros. Então, ali ele estava sem o apoio dos espíritos que o ajudaram na caminhada. Portanto, ele está precisando descansar. Lembra da Elisa, lá do livro Entre a Terra e o Céu? Ela precisou dormir por algum tempo. Busquei me manter de pé. No entanto, a dispneia voltou angustiante. O irmão Andrade me conduziu à vasta câmara que a filhinha me reservou, abriu extensa janela, através da qual pude contemplar as estrelas pálidas da manhã que se anunciava. Me acomodou num leito macio e, após me aplicar passes reconfortantes, recomendou fraternalmente: durma tranquilo. E sem saber como, me entreguei ao repouso, encantado e feliz. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.